Meus amigos, olha, as medidas extremas de corte de despesas anunciadas pela administração de Campinas, dentre elas o parcelamento dos salários de parte dos servidores, colocam novamente em xeque o processo eleitoral e as campanhas, claro, campanhas fantasiosas que são construídas gerando a ilusão de que as coisas andam bem e quando, na verdade, não estão. As campanhas políticas estão dissociadas da realidade, não é isso? Infelizmente. São produzidas para atrair iscas, para enganar o juízo do eleitor e desprovidas de qualquer verdade, servem somente para criar a adesão daqueles que ignoram quais são os atos das administrações e suas consequências, e as consequências desses atos. A população vota porque acredita na mensagem. É preciso colocar em xeque os políticos que são eleitos com um discurso e que, depois da vitória, revelam outra situação diferente daquela criada na campanha. Há necessidade de lembrar que uma mentira é sempre uma mentira. Quando o produtor ou o comerciante, eles criam uma campanha publicitária para vender um produto ou um bem de consumo, ele é o responsável, sim, pela veracidade daquilo que apresenta. A responsabilidade sobre o produto, sobre a coisa que define lá o texto, que indica se é boa ou ruim, se a qualidade ou a quantidade, enfim, todas essas garantias exigidas pelos órgãos do Estado, que definem as regras para a conduta comercial, formam a chamada responsabilidade objetiva. Significa dizer que se houver um dano ou um prejuízo ao consumidor, a regra é a de que o comerciante deva arcar, sim, com esse prejuízo, a não ser que seja provada a culpa do consumidor, o que não é comum cá entre nós. A mensagem deve ser clara, transparente, deve ser leal, direta, para não caracterizar a propaganda enganosa ou mesmo abusiva. Essas são regras internacionais e previstas pelo ordenamento consumerista. Evidentemente, a legislação eleitoral, os tribunais eleitorais, é que vão avaliar aí, e avaliam e julgam os procedimentos das campanhas e dos partidos, além, claro, das ações dos candidatos. São dois pesos e duas medidas. Os produtos são veiculados e suas campanhas contam com órgãos exigentes, tais como o CONAR, que cuida da autorregulamentação publicitária e não admite, por exemplo, a concorrência desleal, que ela aconteça aí de forma impune. Infelizmente, todo o tratamento aos candidatos e aos partidos é um tratamento diferente daquele dado ao consumidor. O eleitor não tem a mesma proteção das mentiras dos candidatos como os consumidores têm quanto à divulgação dos temas que envolvam produtos. Não há punição para conversa mole. Você já observou isso? Não tem punição. Ou para papo furado que sai da boca dos candidatos e nunca representam aquilo que eles irão fazer. É inacreditável que o político possa mentir sem nenhuma punição e que o eleitor arrependido não tenha mecanismos legais para cobrar as ilusões plantadas e não realizadas. Em Campinas, vivíamos um momento eleitoral em que todos falavam sobre o sucesso das administrações que iriam implantar na cidade. Todos os partidos. Não houve um partido político sequer que traçou em sua campanha a realidade de uma administração austera. Todos diziam que a cidade tinha dinheiro e que poderiam superar a crise econômica. A cidade, em período eleitoral, uma espécie de metrópole progressista, depois se transforma em um buraco sem fundo e sem recursos. As medidas anunciadas pelo prefeito Jonas Donizete deveriam repercutir com muito mais eloquência do que estão repercutindo. Mesmo antes da sua nova administração começar, a falta de recursos aparece de forma contundente. O que você está me olhando, Érica? Estou falando alguma bobagem? Ué, o cara falou que estava tudo bem, não é? Estou errado aqui? Não? Por quê? Camarada, todos sentaram aqui, não foi? Todos os políticos vieram nesse programa aqui, sentaram e falaram, não, nós vamos dar jeito. Inclusive, o próprio Jonas Donizete, não é? Bom, vocês estão me olhando, então não estou falando bobagem, né?
Essa campanha eleitoral me lembra, essa última agora, me lembra da que levou a Dilma Rousseff à sua catastrófica administração e que depois de pregar o progresso do país, de cantar e bradar na campanha que a economia ia bem, que não havia crise, depois, no dia seguinte à sua eleição, veio a realidade maligna e maquiada que acabou deixando todo mundo pasmo de espanto. O quadro municipal não é muito diferente daquele cenário sombrio que antes era colorido e hoje promete um Natal difícil, com salários parcelados e, quem sabe, se o pior ainda não está para ser anunciado. Os candidatos eleitos deveriam ser tratados, todos, não estou falando só do Jonas, não, todos deveriam ser tratados como são os anunciantes da propaganda enganosa ou abusiva. A cara de pau dessa gente dá nojo e envergonha qualquer trabalhador que foi enganado pelas milongas eleitoreiras, que são artifícios mentirosos para simplesmente colocá-los no poder. Tenho dito. Palavra de honra.